Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente finalmente está aqui com um vídeo sobre a Avril Lavigne. Eu já tinha visto bastante comentário pedindo para falar sobre ela por aqui, só que eu não tinha noção de que a procura por ela era tão grande até eu colocar uma enquete com ela, Kate e Malley ali na aba comunidade e dos 24 mil votos ela receber sozinha mais de 11. Fiquei chocado? Fiquei chocado, mas eu sempre soube que a Avril teve aí um fandom muito grande aqui pelo Brasil, então nem foi uma surpresa tão grande assim. Eu já tô até pensando no dia que eu colocar EXO, Wonder Girls e Girl Generation aí pra ver quem é que vai ganhar. Mas bom, pra hoje eu tinha pensado em fazer uma edição do quadro O que aconteceu ou O que tá acontecendo com, porque eu deduzo que quem vota nessas coisas tá aí esperando o vídeo mais completo possível sobre a pessoa. Porém, já existe aí no canal Nostalgia do Castanhari um vídeo com esse mesmo título, com essa mesma pegada e com quase 4 milhões de visualizações. Então, para evitar repetição de conteúdo, para evitar que falem que está copiando o conteúdo de outra pessoa, vamos aqui com um outro tópico que eu já vi sendo levantado bastante a respeito dela. A Avril começou a carreira dela muito nova, com 15 anos ela já estava em processo de negociação com gravadoras, o primeiro contrato dela foi fechado quando ela estava completando 16, mas se engana quem acha que ela foi descoberta. Ela que se fez descobrir. Gravou uma fitinha cassete aqui, outra ali, uma delas chegou até o L.A. Reid, que ele ouviu aquilo já pensando no som do caixa entrando, e não perdeu tempo. A Avril Lavigne estava assinada com a Arista Records. Apesar do time envolvido no álbum de estreia dela ter sido bem reduzido, o disco levou quase um ano para ficar pronto. Porém, quando ele saiu, deu pra ver que a demora valeu a pena. O Let Go vendeu aí mais de 16 milhões de cópias mundialmente até hoje e transformou no rosto de uma geração aquela menininha que saiu de uma cidade de 5 mil habitantes no interior do Canadá. E sabe o que é mais engraçado? É que, olhando com os olhos de hoje, a crítica já pegava muito pesado com ela naquela época. As notas do disco eram muito baixas, existia uma crítica muito dura em cima dela. Mas isso é bom porque é nesses casos que a gente vê que só o tempo é capaz de escrever a história. Porque os mesmos veículos que criticavam ela naquela época são os mesmos que fazem as críticas de hoje, referenciando que o que ela fazia naquela época era o que era bom. Eu não sei se ficou confuso, mas eu espero que vocês tenham entendido. O que eu gosto no Let Go é que ele é um álbum tão redondo que quando a gente fala nele, a gente nem lembra apenas dos singles. Lógico que a gente lembra de I'm With You, Complicated, Scary Boy, mas ele não foi engolido pelos singles, sabe? Era o típico álbum que você escutava todas as faixas e dependendo do momento, uma passava a ser a sua favorita da temporada. E como naquela época um disco não morria tão rápido como hoje, ele ficava em voga por meses, até anos, eu lembro que eu chegava pro pessoal na escola e perguntava: "Ei menino, tu tá ouvindo qual agora?" "Eu tô ouvindo Things I'll Never Say." "Ah, eu tô ouvindo Mobile." O que só por curiosidade, no caso essas eram as duas que eu mais alternava. O Let Go marcou aí uma geração, quem tem de 23 pra cima certamente vai ter uma história com ele, alguma lembrança, qualquer coisa. No auge das pop princess americanas com Britney, Christina, Jessica Simpson, Mandy Moore, ela veio com uma outra proposta diferente da delas e puxou todo o movimento. E óbvio que com isso, muita expectativa de como a carreira dela ia se desenrolar. Mais pra frente a gente até vai ver como isso acabou sendo um problema, só que no segundo disco, no Under My Skin, as coisas só continuaram crescendo. O disco não vendeu tanto quanto o primeiro, mas naquela época ninguém ligava pra isso, tipo, não era o centro das conversas. A música era o mais importante, e nele a gente teve hits como My Happy Ending, Don't Tell Me e Nobody's Home. Quando eu falo que as coisas só continuaram crescendo, é no sentido de que, ok, você fez uma boa estreia, qual vai ser o próximo passo agora? E eu acho que um show para 40 mil pessoas em 2005 no Pacaembu era um indicativo de que as coisas estavam realmente indo muito bem. Nessa época, a Avril já tinha mostrado que ela não ia ser aquela garotinha rebelde que usava gravata e calça militar pro resto da vida. Por aqui a gente já via ela loira, com visuais mais trabalhados, vamos dizer assim, dava pra ver que algo já ia mudando, mas como o som ainda era familiar com o primeiro disco, isso não parecia ser um grande alerta. Mas quando chegou a era The Best Damn Thing, em termos de charts, Girlfriend acabou se tornando o maior hit da carreira dela, talvez hoje em dia não seja mais memorável, mas ainda assim é uma das assinaturas dela, e olha, o choque foi grande. E eu acho que nem tanto pela música em si, porque naquela época era a mesma época que o Paramore estava começando a ascender com Misery Business, outras bandas similares, tudo bem colorido por ali, podia até ser lido como uma sátira num caso similar de All the Small Things do Blink-182,
Mas quando a era começou a ganhar forma mesmo, a gente foi percebendo que não era exatamente uma sátira, mas o que ela realmente estava querendo fazer. Foi bem turbulento porque na mesma época em que ela emplacou o primeiro single número 1 dela na Billboard, foi também a época em que mais se questionou a integridade dela como artista. Muita gente falou que ela tinha se vendido para fazer sucesso, que ela era uma farsa e etc. E aqui temos um ponto. Eu acho que às vezes as pessoas projetam nos artistas que elas gostam aquilo que elas gostariam de ser ou viver, mas que por questões diversas acaba não sendo possível. Muita gente parece enxergar o artista que eles são fãs como um espelho imaginário do que poderia ser a vida dele, e quando esse artista faz algo fora da curva, eles se revoltam. Avril Lavigne punk, maionese no cabelo, Avril Lavigne usou rosa. Oi? Eu vi algumas entrevistas da Avril a respeito do The Best Damn Thing, que saiu aí quando ela tinha uns 23 anos. Ela queria que os shows fossem mais animados, ela queria que as músicas tivessem mais essa pegada de cantar junto, que as coisas fossem mais explosivas e que ela não tinha vergonha nenhuma de assumir isso. Muito se falava sobre ela não estar sendo mais verdadeira, mas eu acho que há várias formas de você ser verdadeiro com você mesmo, de acordo com cada momento, sem necessariamente ser a mesma coisa a vida inteira. O Let Go começou a ser feito quando ela tinha 16 e o Best Damn Thing saiu quando ela já tinha 23. Quem aí já passou, tá por essa idade, a cabeça e os anseios de vocês eram exatamente os mesmos nesse intervalo de tempo? Eu mesmo achei que eu nunca fosse gostar de K-pop e olha a situação que eu tô hoje. Contando aí os dias pro dia 25 de maio, depois de ter passado 2 horas na fila do site pra conseguir comprar o ingresso do BTS. O único ponto que eu acho que foi problemático nessa fase foi que ela passou a trabalhar com os mesmos produtores, adotar uma estética parecida e até fazer um som similar ao de artistas que ela tanto criticava no início da carreira. Quando a Avril falava mal da Britney, por exemplo, isso ia sempre parar em capas de revistas. E depois ela estava lá trabalhando com o Dr. Luke e fazendo coreografia. Mas hoje eu vejo isso mais como uma bobice de adolescente do que propriamente uma troca de personalidade. Até porque eu imagino um inferno se a Avril tivesse até hoje com a mesma atitude falando as mesmas coisas de 2003. Mas se brincar, isso é o que muita gente certamente esperaria. Mas enfim, eu acho que a gente já passou muito tempo nesse ponto, mas eu acho até legal porque, apesar de em cada era a Avril vir com uma identidade visual diferente, com temáticas diferentes, com inspirações diferentes, parece que existe um marco entre o antes e o depois do The Best Damn Thing. A teoria do Avril Lavigne morrer e foi substituída nunca ganhou tanta força. Com o tempo as coisas foram dando uma melhorada, mas obviamente que assim como o movimento Lady Gaga volta pro pop, houve o Avril Lavigne volta pro rock. Mas com o tempo o pessoal foi percebendo que a vibe dela agora era outra e foi ficando quem gosta e quem não gostou, paciência. E não foi pouca gente que ficou não, viu? Nos comentários da enquete eu vi muita gente sugerindo que caso a Avril ganhasse, o tema do vídeo fosse "Será que ela vai voltar a fazer sucesso?" E eu acho que ela faz bastante ainda, pra ser sincero. O fato de 17 anos depois da estreia dela, ela ainda tá lançando um álbum que tá sendo comentado, que as pessoas estão discutindo se gostaram ou não, que pegou aí primeiro lugar em vários países no dia do lançamento, isso é algo que eu queria muito que alguns artistas que eu gosto conseguissem. Eu até entendo a questão da projeção, tipo, o tamanho do impacto que a gente já viu ela causar e tal. E nesse caso, talvez seja um pouco difícil porque a Avril já fidelizou o público dela. Para ela voltar a ter um impacto daquele tamanho, ela precisaria aí conquistar o público que hoje escuta Ariana Grande, BTS, Blackpink, Taylor Swift, esse pessoal. E eu não sei se ela tá disposta a isso. O último álbum dela começou com Head Above Water, que é aí uma canção inspirada na superação da doença que ela teve. Tem aí um significado muito grande para ela e para os fãs que acompanharam ela aí a carreira toda. Mas para quem não tem essa conexão com ela, talvez seja aí apenas mais uma música. E, gente, isso é normal, tá? Porque vamos lembrar que quando a Avril surgiu, ela conquistou o espaço dela por conversar com o público, com os jovens que não se enxergavam no pessoal que já estava lá no meio do rolê. Em 2003, a Madonna lançou o álbum American Life, um álbum super político e que quase custou a carreira dela, mas ela foi lá e deu a cara a tapa. Os adolescentes de 14 e 15 anos que impulsionaram a carreira da Avril iam entender a mensagem naquela época? Alguns talvez sim, mas a maioria realmente se conectava mais com a Avril porque ela falava das situações contemporâneas para eles naquela época. Vocês podem reparar que a maioria do pessoal que foi impactado pela Avril fala que ela marcou ali a adolescência, a infância ou o início da vida adulta deles. Dificilmente a gente vê o pessoal falando, ela marcou ali os meus 40, 50 anos, eita que época boa. Vocês podem reparar que é quase sempre assim. Não tô querendo ser etarista, só tô frisando o recorte principal de público que ela tinha.
E uma coisa que eu já respondi aí nos comentários para alguns fãs da Avril, mas que serve para todo mundo, é que não cobre dos outros a importância que algo tem para você. Porque por aqui eu já falei sobre BTS, Hailey Steinfeld, Billie Eilish, e em alguns comentários pedindo para falar sobre a Avril, o tom era mais ou menos assim: ela fez essa música super importante sobre isso, retrata sobre isso e aquilo, e você ao invés de falar sobre ela, você vai falar desse pessoal? Sendo que em 2002, eu escutava uma conversa parecida quando a Avril era o nome do momento com Skater Boy. Agora, uma outra coisa que eu lembrei é que a Avril no começo era muito comparada com a Alanis Morissette, acho que por também ser canadense e ter causado um impacto similar uma década antes. E se a gente for ver, passado aí quase 2 décadas, independente do som que cada uma tenha feito aí ao longo da carreira, hoje elas se encontram em pontos bem parecidos também. As duas têm aí nomes estabilizados, são referências de uma geração, e por mais que os milhões de hoje não sejam os mesmos de antes, falar que elas foram uma moda passageira soa até um pouco forçado. Quando eu falei do impacto do primeiro álbum da Avril e que as expectativas geradas em cima de qual seriam os próximos passos dela foi um problema, é que muita gente tentou definir qual seria a trajetória dela. Ela vai ser a nova Alanis Morissette, a próxima Courtney Love, Shirley Manson, blá blá blá. E no fim, a história dela só cabia a ela escrever, independente do que as pessoas esperassem dela. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa um like, se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!